Vocês já devem ter ouvido falar de um prêmio que uma professora aqui da nossa cidade recebeu e foi assim motivo de muita alegria porque é o interior, não é? Às vezes a gente acha assim, as coisas acontecem só na capital, acontecem nas cidades grandes e não. O interior tem muita coisa boa para mostrar também. Eu estou falando da Vera, tudo bem, Vera? Tudo bem, tudo bem. Vera, foi uma felicidade muito grande mesmo a gente ver você lá. Parabéns. Obrigada, obrigada. Nossa, um carinho muito grande do pessoal de Marechal, né? Da escola, das pessoas da comunidade. Mas é resultado de um trabalho, né? A gente estava comentando antes em off aqui, é um trabalho de muita paixão, de muito zelo, todo dia, não é? Realmente, o trabalho, ele foi elaborado já antes de começar realmente com os alunos, né? Eu já tinha organizado mais ou menos de que forma que eu trabalharia, né? Sim. Então, o objetivo maior é sair da mesmice e fazer algo diferente com os alunos, porque eles estão ligados à tecnologia e às vezes a escola, ela acaba ficando, ela tem os instrumentos e às vezes não explora de forma adequada. É complicado porque assim, é muito difícil para nós professores competirmos com um computador, né? Onde tem um Google que você digita qualquer coisa que você imaginar lá e aparece o resultado. Né? É difícil para a gente competir com algo tão fabuloso para eles, não é? Com certeza, né? Então veja que a escola, o professor, ele tem que buscar novas formas, né? Porque o aluno ele vem com até mais, ele tem tantos instrumentos em casa que a escola não possui. Sim. Então a escola ela tem que trabalhar a questão da mídia, a questão das TICs, né? Que estão aí, que não tem mais como não usá-las, né? E eu vejo assim, usar a favor da escola. Né, fazer com que o aluno perceba que aquilo que circula o dia a dia dele, ele deve utilizar enquanto aperfeiçoamento, se capacitar e também, não só aquela informação, mas transformar em conhecimento. Que seja um aliado, não é? Me fala um pouquinho desse projeto, bem específico, como é que funcionou isso? Então, ele é todo focado em cima de mídias, né? Então, o jornal, eu escolhi o jornal porque é um meio simples, barato, né, e que a gente tem na comunidade de fácil acesso, embora os alunos, a maioria não são assinantes, né. E sabe o que eu acho interessante? Tudo isso que você falou é bem bacana, porque é fácil, você encontra em todos os lugares, né, só que eles não leem. Daí que que coisa entra, interessante isso. Daí que entra a mediação do professor, por exemplo, primeiro, quando eu organizei, disse, eu quero trabalhar com jornal, e levei a ideia para os alunos, né? Então a maioria assim, professor, a gente nunca lê, ninguém tem assinatura. Falei, mas nós vamos ter o jornal presente, vai ceder durante tanto tempo quanto a gente quiser. As edições, né? Uma vez por semana, ou 2 vezes, conforme a gente sentir necessidade. E a partir desse jornal a gente vai fazer o estudo de quê? O meu foco era trabalhar os diferentes gêneros textuais presentes no jornal. Bacana. Né? Então, a partir desde um classificado, uma página de entretenimento, que é mais simples, mas bem focada, assim, notícia, como é que ela é elaborada, o quanto ela permeia a nossa vida enquanto comunidade. Sim. Eu queria trabalhar editorial, que os alunos nunca tinham lido, né? É um artigo de opinião que aparece no jornal. Então, trabalhar esses gêneros. Então, é bem focado dentro do meu conteúdo de língua portuguesa, que é a leitura, análise e produção. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria só isso. Eu queria, assim, que também ele começasse a perceber que assuntos que estão permeando a sociedade de Marechal Rondão. Então, se a notícia era sobre envolvimento de drogas, tráfico, acidente de trânsito, eu acabava explorando esse lado, assim, o porquê. Então, não era só o gênero que a gente trabalhava, mas também o tema. Então foi bem interessante porque conforme a gente ia trabalhando, nós íamos assim elencando alguns assuntos que nós iríamos trabalhar nos editoriais e também nas entrevistas. Interessante porque você teve a oportunidade de fazer um raio-x da nossa sociedade, não é? Muito bom. Eles conseguiram sentir isso? Os alunos conseguiram perceber? Sim, porque eu lembro assim que quando nós começamos o trabalho, era justamente a questão da gripe, né? Tava todo mundo assim apavorado, né? Então o jornal noticiava e quando eu buscava também de outros jornais, assim, acordava cedinho, via o que estava indo em outras edições. E também para que ele levasse para casa as dicas de como cuidar, os sintomas. Então a gente acabava trabalhando também o lado social da escola. Mas isso eu acho assim, lógico, a nossa função principal é a parte do educar, né? Mas essa função social eu acho não pode ser esquecida.
né? Não pode, porque nós temos nas mãos uma ferramenta maravilhosa para chegar até a família, né? Para modificar todo esse contexto. E o aluno foi absorvendo, então eu lembro assim que tinha alguns passos que foram acontecendo, a semana era do jovem, depois era dos avós, né? Então assim, quem é que já percebeu em casa, quem é que já viu, foi assinado, não foi. Então eles vinham, eu dava às vezes o título, né? E eles tinham que buscar. Que bacana. Né? E eu, assim, daí foi a questão também das pulseiras do sexo, né? Bem no auge. E daí o jornal foi até a escola, fez entrevista com os alunos. E foi um momento de realmente colocar, assim, o porquê do cuidado. Daí eu trouxe outras notícias que tinham acontecido na região, na nossa região aqui do Paraná. Eu falo em Paraná, região Paraná, e também fora. Sim. Então, sempre buscando ir além da nossa comunidade, fazer com que ele perceba também que as coisas, é muito mais do que ele é muito mais que isso. Sim. E como que foi participar do concurso? Como que vocês se inscreveram? Que concurso que é esse? Então, eu trabalhei de início de março até setembro com só jornal em sala de aula. Então eu trabalhei toda a questão da entrevista, eles foram a campo, a elaboração de editoriais, eu separei os assuntos que a gente já estava trabalhando nas entrevistas, que nem sexualidade, alcoolismo, droga e tal. Sim. E ao mesmo tempo que ele ia trabalhando, que a gente ia trabalhando os gêneros, ele ia se familiarizando com as especificidades de cada gênero, a gente produziu muito texto. Então, esses textos, eu corrigia, fazia as observações, entregava, ele digitava e me mandava por e-mail, que é uma forma que eu tenho, assim, de conseguir corrigir todos esses textos, né? Não tem mais como você ficar só ali. Então, Deus dizia, agora aproveita o computador ali, já dá uma corrigida no seu texto, organiza e me manda. Então, eu fazia aquela última, e ao mesmo tempo ele me mandava esse texto, eu tirava as cópias, eu já falei para ele que ele já sabia que sairiam livros de cada gênero, né? Esse é um ponto, sim, interessante, porque ele não fazia o texto só pensando na professora Vera, mas ele fazia o texto assim, olha, alguns textos a gente vai mandar para o jornal, eles vão editar, eles vão ler, né? Então, eu dizia assim, vocês vão produzir para além da escola esse texto. Olha que delícia. Né? Então, a postura dele, quando ele produz alguma coisa assim, que vai ser lida lá na sociedade, pelo jornal, pelas pessoas né? O cuidado é outro. O cuidado é outro. Então, como eu tive, assim, envolvi bastante ele com as TICs, né? Nós tínhamos aula, assim, em sala, com o jornal, né, impresso ali, a gente analisava qual era o foco da semana, né? Se era a entrevista, se era o editorial, se era conforme que a gente estava vendo. Nós tínhamos a aula de laboratório. Então, ele podia analisar a notícia impressa, ele entrava no site do próprio Jornal Presente, né? Que era o que ele tinha em mãos, e analisava se era a mesma linguagem, como que as diferentes mídias trabalham com um fato. Né? E daí também nós abrimos um link na própria escola, no site da escola, que é um site bem organizado, que ele tinha acesso a diferentes jornais, inúmeros jornais. Então a gente via o mesmo fato aqui, e como é que esse mesmo fato foi tratado, por exemplo, em Londrina, Maringá, Curitiba, bacana, né? Sim. Então, como eu tinha trabalhado então, essas mídias diferentes, essa contextualização, os textos circularam na sociedade, e no final a gente fez uma exposição para toda a comunidade, todos os alunos, e saiu o jornal, né? Nós elaboramos o primeiro jornal do Heron. Então, com todos esses textos que a gente trabalhou durante todos esses meses, a gente foi separando já e fomos formando equipe. Vocês vão cuidar disso, vocês vão cuidar daquilo. E eles iam já organizando como é que seria o jornal, né? Daí o jornal, por exemplo, nos deu uma mão muito grande, que foi a parte de diagramação e tal. E quando terminamos, foi o projeto de jornal, que assim, agora nós terminamos lá por setembro, Deus alunos, professora, a gente queria trabalhar uma outra coisa, nós não queríamos, a gente não quer livro didático, não que não tenha coisa boa no livro didático, mas eles estavam num ritmo tão diferente, e porque também eles montavam sempre o jornal mural da escola. Então, se era notícia que a gente estava trabalhando, eles montavam o jornal sobre notícia lá fora nos murais, então toda a escola acabava participando. Por exemplo, na época da Copa, então, o que circulava na mídia tinha vários murais só com notícias da Copa. Sim. E a partir dali, a partir de todo esse trabalho, surgiu o concurso? Não, daí o concurso veio esse ano, na realidade. Um dia o próprio Jornal Presente noticiou, o nosso site da escola também. Concurso Professor Inovador Microsoft. Bom, daí eu dei uma olhada no regulamento e disse, poxa, meu projeto, ele está bem dentro daquilo que eles querem, que você tenha trabalhado as diferentes mídias e que você tenha ouvido. E tinha uma categoria chamada Inovação em Comunidade, né?
E como os alunos saíram muitas vezes a campo fazer pesquisa, eu disse, puxa, eu vou inscrever em inovação em comunidade, porque foram muitas as contribuições que a comunidade deu, desde médico, nas entrevistas, agrônomo, que a gente foi descobrindo os assuntos que eles gostariam de trabalhar, sexualidade, então, enfermeira. Bom, eles fizeram 17 entrevistas diferentes. Sim. Né? E daí você mandou todo esse material para o concurso, isso era em Brasília? Não, foi para São Paulo, realmente, a própria Microsoft. E daí foi classificado agora, você vai para os Estados Unidos? Teve uma primeira, foram 1.400 trabalhos inscritos do Brasil, né? Foi tudo online, eu enviei o que eu tinha, vídeos e coisas, né? Tudo ligado também à tecnologia. Sim. E eles selecionaram daí 21 desses 1.400 trabalhos. Nossa, que maravilha. Dentro dessas 7 categorias, né? Daí no dia 2 de agosto, nós ficamos sabendo assim uma semana antes só, tivemos muita coisa a fazer. E daí a gente teve que apresentar para 2 bancas lá, né? Assim, realmente, 15 minutos só, eles fizeram... a banca nos questionou sobre várias coisas, né? E depois dessa seleção, a gente apresentou para convidados da Microsoft, umas 300 pessoas, mais ou menos, professores, educadores, jornalistas, assim, que a gente não sabia bem. E entre eles também tinham alguns que eram uma forma de jurados, né? Não da nossa banca, de manhã a gente apresentou para a banca. Outras pessoas. Isso. E também eles saíam dali, eles votavam no projeto que eles achavam que era mais inovador, né? Sim. Ao mesmo tempo, na mídia, uma semana assim, todos puderam votar num dos trabalhos, né? Então, eu tive uma votação bem expressiva dentro da comunidade, de vários estados, eu tive votação. À tarde, daí, 3 horas, encerrou-se para os demais, daí, os que estavam visitando as bancas, né, ouvindo as explicações, eles também votaram. E daí, no final, a banca se reuniu para escolher, então, eles já haviam escolhido o primeiro, o segundo e o terceiro lugar dentro de cada categoria. E daí a banca se reuniu, na realidade, esses 21 educadores, para escolher entre esses todos, que seria o projeto inovador. Né? Então, eles olharam várias questões. Então, eu tive 3 votos da comunidade como um todo, né? No dia lá, e da banca. Então, eu fiquei em segundo lugar dentro da minha categoria, porque eles acharam que o meu foco maior era o conteúdo, e depois eu realmente analisei, e não a comunidade. Sim. Eu fiquei em segundo lugar na minha categoria, e no final daí, de toda a apresentação, eles anunciaram realmente o professor inovador de 2011, né? Então, foi uma surpresa muito grande, né? Nossa, porque tinha muito trabalho, assim, com alta tecnologia. Imagino, porque é como eu falei no início, né? A gente acaba, assim, menosprezando. Né? Também, eu sou muito pé no chão, né? Assim, tanto que quando eu fui apresentar o trabalho, eu falei, eu não fiz pensando num concurso, esse é o meu dia a dia em sala de aula. Então, eu utilizei para esse trabalho o que eu tenho na escola. Uma experiência realmente uma experiência concreta e com aquilo que eu tenho, porque muitos alunos não têm computador em casa. Sim. Então, a escola tem que oferecer isso, né? Nossa, muito bacana mesmo, Vera. Agora você vai para Washington? Agora sim, em novembro, né? Então, são 6 professores do Brasil todo, né? O primeiro lugar de cada categoria e o professor inovador, né? Educador inovador 2011. Então, agora a gente está preparando, assim, algumas coisas a mais, todo dia tem alguma coisa, desde documentação. Não, é uma outra realidade, né? E também a questão do inglês, né? Sim. Nós não temos o domínio, a gente tem que... Então, a gente... ganhar um curso, comida e banheiro. Mas nós vamos com uma equipe grande da Microsoft, nós temos intérpretes, né? Até para a apresentação do trabalho nós teremos intérpretes. Bacana. Claro que perde um pouquinho, né, mas eu tem que pensar que em todo, né? Nossa, toda a alegria de você estar lá e representando a gente daqui, nossa. Olha, a gente realmente é bacana a gente poder trazer no programa situações vitoriosas. Eu gostaria, assim, também, né, para complementar, assim, a escola, ela dá um apoio muito grande para o desenvolvimento de projetos, né? Sim. Então, há um custo, né? Tudo isso. Então, e muito abertura, importante. né? Tem que dar abertura de você poder trabalhar coisas diferentes. Verdade. Né? Um abraço para todo o pessoal lá do Heron.